arrumar e comparar, a gente viu que os números são formados por algarismos. Do menor número ao maior deles, todo número é formado pelos mesmos 10 algarismos. O 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Quando esses mesmos algarismos são colocados em posições diferentes, formam números diferentes. Ou seja, mudando os algarismos de lugar, você representa quantidades diferentes. Mas então, qual será o maior número? Segue aqui comigo para conhecer algumas curiosidades numéricas. Olá, tudo bem? Eu sou a professora Aline Florido. Vou me descrever para que quem não me vê possa ter uma ideia de quem está aqui na tela. E se você me vê, confere tudinho aí, hein? Eu tenho a pele branca, cabelo castanho assim na altura dos ombros, olhos pequenos de cor castanho claro e também eles precisam de óculos. Eu estou usando uma blusa preta com uma estampa. Aqui atrás de mim tem uma parede bege com alguns objetos decorativos, umas plantinhas em cima de uma mesa e plantinha do outro lado também. Lá na aula, Arrumar e Comparar, eu mostrei uma história em quadrinhos que envolvia números. Você lembra disso? Charlie Brown, um menino, fala com a sua amiga Lucy. Olha essas estrelas! E pergunta, você já viu tantas? E ele continua. Estão por todo lado. O céu está coberto de estrelas. E em seguida uma pergunta. Estrelas, estrelas, estrelas. Tanto quanto pode ver. Quantas estrelas podem existir? E Lucy, sem muita certeza, responde de uma forma: 10? Será que Lucy acertou o número de estrelas que existem lá no céu? Será que 10 foi uma boa resposta? Acho que a Lucy não tinha muita noção de quantidade, né? Mas quantas estrelas será que tem no céu? Será que dá para contar as estrelas? Será que 1 milhão é o maior número de todos? Ou será que é bilhão? Desde o começo dos tempos, os seres humanos se preocupavam em contar as coisas, criar nomes até para os números grandes. Por exemplo, o maior número nomeado lá na Grécia Antiga era 10.000 e era chamado de miríade. Hoje em dia, essa palavra significa apenas quantidade grande. Mas o cientista grego chamado Arquimedes, que viveu ali uns 250 anos antes de Cristo, reconheceu que o mundo contém números muito maiores do que a miríade. Cansado de ouvir que coisas difíceis de contar, como grãos de areia, eram infinitas, ele se propôs a tarefa, então, de contar esses grãos. É isso mesmo que você ouviu. Ele se propôs a contar todos os grãos de areia do universo que conhecemos. Ele escreveu detalhadamente explicado no seu trabalho, que tinha ali 8 páginas, era chamado O Contador de Areia, que ele estimou que seriam necessários... Bom, o número 1 seguido de 64 zeros, de grão de areia para preencher o universo. Os cientistas usam formas bem especiais para escrever números grandes assim. Mas isso é assunto para outra aula, tá bom? Bom, os cientistas dão nome a muitos números grandes. O número é 1 bilhão em português. E apesar de 1 zilhão, que a gente às vezes costuma escutar por aí, não ser um número real, um octilhão é. E ele é um número seguido de 87 zeros. Mas você sabia que existe um número que o nome dele foi inventado por uma criança de 9 anos? Um número bem grande foi batizado por Milton Sirota, de 9 anos. Isso aconteceu lá em 1938. O tio do Milton, o Eduard Kastner, era matemático e perguntou a ele como é que ele gostaria de chamar o número 1 seguido de 100 zeros. O Milton pensou um pouco e resolveu que seria Google. Os criadores do Google, que a gente conhece bem hoje, se inspiraram nesse nome aí, hein? Agora, para além do Google, tem ainda o número Googleplex. O número 1 seguido de um Google de zeros.
Eu acho que não vai caber aí na tela. Aliás, não sou só eu que acho que esse número não cabe aqui, tá bom? O astrônomo Carl Sagan disse que o Googleplex é tão imenso que a quantidade que ele representa não caberia no universo conhecido. Só para você ter uma ideia, é muito difícil estimar o número de estrelas do universo. Mas só a nossa galáxia, a Via Láctea, possui de 200 a 400 bilhões de estrelas. E as estimativas apontam que existem centenas de bilhões de galáxias parecidas com a nossa no universo. E isso daria aí mais ou menos 10 sextilhões de estrelas. O Googleplex é o maior número para o qual a gente tem nome. Mas isso não é o fim da linha. Os cientistas propuseram aí diferentes regras para dar nome para os números. O que deu com isso foi quase um trava-línguas, como o septenquadragintilhão. É o 1 seguido de 144 zeros. Mas os maiores números que você possa imaginar estão aí livres para serem batizados. Então, fica à vontade para criar um nome para o seu número gigantesco preferido. Em qualquer número que a gente possa imaginar, sempre é possível acrescentar um, ou 1.000.000. Mesmo que a gente se canse de batizar os números, não há limite para a contagem. Nem mesmo quando o universo já não tiver mais coisas para serem contadas. Não existe o último número. Eles podem se acumular eternamente. Bom, continue acompanhando as aulas por aqui, hein? Fique bem, se cuide. Fique atento, hein? Um beijinho. Tchau!